Vamos começar falando dos recuos, tá? Existem muitas questões para vocês prestarem atenção. Eu vou trazer os recuos, porque assim, para que serve saber dos recuos? Se a gente está falando de implantação olhando de cima, né? Que formato vai ter minha casa, eu quero que vocês enxerguem como que funciona a relação com a vizinhança, com essa implantação. Mas, claro, a gente poderia abordar aqui insolação, a gente poderia abordar aqui área permeável. Não vou fazer isso hoje. Tudo isso são coisas importantes de serem levadas em conta, mas eu não vou fazer isso hoje, tá? Se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão achar vídeos e lives falando de todos esses assuntos. Então, esse é o nosso terreno. Não desenhei, mas aqui nessa parte branca tá a rua. E eu vim com a minha casa H nesse formato. E reparem, ela está afastada das laterais do terreno. Esse afastamento se chama recuo lateral. Significa que esse recuo é um espaço não coberto. Em algumas cidades, presta atenção, em algumas cidades eles exigem que nesse recuo não pode ter nem beiral da casa. Sabe aquela projeção do telhado que dá uma protegida na parede? Em algumas cidades não permitem nesse recuo mínimo obrigatório que tenha beiral. Agora eu tô com um projeto numa cidade chamada Cajamar. Conhece Cajamar? Então lá, nesse projeto específico, a gente tinha que ter uma distância, se eu não me engano, de 1 metro do beiral até a divisa. Além de eu não poder construir na divisa, eu não poderia ter nenhum beiral ali perto, tá? Então, isso é uma coisa importante para você conhecer sobre o teu terreno. Que outro recuo eu tenho? Eu tenho o recuo frontal. O recuo frontal, o padrão da maioria dos lotes no Brasil é 5 metros, tá? Então, ou seja, da linha do alinhamento predial ou da testada até os próximos 5 metros para dentro do terreno, eu não posso construir, tá? E eu não posso construir o quê? Vai depender do teu município. Vai depender da tua cidade, inclusive do teu condomínio, se você estiver comprando um terreno em condomínio. Esses dias eu fiz uma reunião com uma pessoa que queria construir a piscina no recuo. Eu falei, olha, já teve município que não aprovou piscina em recuo. Para que serve o recuo obrigatório num terreno que está de frente com a rua? Você sabe para que serve? Ele serve para que num futuro projeto de ampliação da rua ou de instalação de infraestrutura na rua, eles querem instalar, sei lá, fibra ótica enterrada, vão agora fazer subterrâneo toda a parte de iluminação pública, ou querem ampliar para mais uma faixa a rua. Quando a prefeitura quiser fazer isso, ela não precisar te indenizar de maneira muito agressiva, porque você não construiu nada no recuo. Ela vai indenizar o quê? A área venal do terreno, ela não vai precisar indenizar uma construção, ou um prédio, ou uma garagem, ou uma piscina. Então, pra você ter uma ideia de exemplo, assim, na prefeitura de Curitiba, que é uma prefeitura muito da organizadinha, se você coloca a lixeira, sabe a lixeira? Você vai pensar numa lixeira bem bonitinha lá pra tua casa, meio embutida no muro. Se você coloca ela nessa linha da testada, do alinhamento predial, no teu projeto, você tem que indicar para a prefeitura que você coloca a seguinte frase: removível, sem ônus, à Prefeitura Municipal de Curitiba. Se você não colocar essa frasezinha, eles não aprovam a tua lixeira ali naquela linha. Por quê? Porque se no futuro a prefeitura quiser ampliar a rua, ela vai falar, arranca essa lixeira daí. Você vai dizer, não posso, você vai ter que me pagar para eu arrancar. Ela vai dizer, ó, teu projeto aqui, ó. Você escreveu removível sem ônus à prefeitura. Deu para você entender? Então é muito importante você conhecer esse teu recuo frontal obrigatório para tua casa. E entender que ele vai interferir na implantação em H também. E essa outra linha traz o recuo dos fundos, tá? Todo terreno tem também. A maioria deles, quando não é em condomínio fechado, permite que você encoste os fundos da tua casa lá na divisa com o vizinho dos fundos, tá? É difícil quem quer isso, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo encostando uma das laterais. Dessa forma, nessa lateral aqui, ó, que eu tô imitando de roxinha, eu não posso ter janelas, tá? Nessa outra aqui, eu só posso se eu tiver pelo menos 1,50 m de distância do meu vizinho. Já tem 1 metro. Não pode. Não pode colocar a janela virada para o teu vizinho a menos de 1,50 m. Virei o H.
E dessa forma, eu não tenho mais nenhum recuo lateral nesses pedacinhos aqui do meu H, né? Eu tenho recuo frontal, recuo dos fundos, e o lateral é só em relação a essa parede aqui. Que nesse nosso exemplo, dá a impressão que é mais que 1,5 m, né? Mesmo ele não tendo cotas nem nada. Eu gero dessa forma, com esse formato H, esses dois retângulos roxos aqui, ó, que é um dos pulos do gato, não sei falar esse plural, que é o pulo do gato da casa em H, que é o quê? Um pátio privativo. Dois pátios privativos, né? Espaços onde eu posso não ter telhado, não ter cobertura, não gastar com essa área construída, no entanto, ter esse espaço particular para uso. Então, são pátios privativos. Fica assim, ó, eu trouxe como se a gente estivesse aqui dentro, chegando, olhando de cima, assim, ó, de ciminho, assim, ó, esse pátio, pra vocês verem como é que é numa casa urbana, ó. É essa visão que teria, ó, chegando, olhando de cima. Tá vendo que é um recortinho de nada? E ficou maravilhoso, com bastante vidro, bastante iluminação. Tô lá dentro agora, caí lá dentro, tô olhando de dentro desse pátio. Tá vendo como gera muito mais qualidade de ambiente pra casa? Aqui eu de novo tô colocando a casa em H e dessa vez eu quero mostrar a ventilação cruzada que ela proporciona. Por quê? Porque eu tenho várias paredes onde eu posso pôr janelas, exatamente como a gente estava vendo nesse exemplo aqui, ó. Posso abrir essas janelas todas e gerar ventilação cruzada. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, talvez um pouco mais, eu fiz uma live exclusiva só sobre ventilação cruzada em casas com estrutura metálica. Vale a pena, depois dessa live, você dar uma olhadinha, tá? Inclusive, você já deixou teu joinha? Eu sempre esqueço de pedir, mas eu tô num processo de não esquecer. Então, deixa teu joinha aí, não esquece, tá? Aqui é um exemplo desse pátio, dessa casa em H, quando eu tô chegando na casa. E nesse caso aqui, a gente nem enxerga quase, mas aqui, ó, eu tenho vidro. Eles fizeram a circulação que liga as duas naves inteira em vidro.